agora uma boa noite com mais gente, né? Antes de eu falar um pouquinho de mim, me apresentar, como a Lili disse, né? Uma queridíssima, eu queria agradecer pelo convite, porque eu falo que quando a gente participa de mentorias e quando a gente está em contato, a gente aprende muito também. Então, eu acho que é sempre uma troca, né? Eu posso passar algumas coisas para vocês, vocês podem passar alguma coisa para mim, eu tenho certeza que isso vai fazer diferença nos dois negócios, né? Então, antes de começar, como a gente já está num plano bem virtual e eu sou uma pessoa que eu amo abraço, contato, tá aglomerado, bem do jeito que não pode agora. Então, se vocês puderem ligar as câmeras para a gente se conhecer, para ter o nosso primeiro contato, eu vou ficar muito feliz, viu? Então, vamos lá, pessoal, vamos ligar as câmeras, porque uma coisa que eu aprendi há 8 anos atrás, quando eu iniciei esse negócio, é que quem não é visto não é lembrado. Então, a gente tem mesmo que colocar o nosso rosto, nós rostos tão lindos para brilhar. Primeiro de tudo, quando a Lili me falou sobre um ranking de vendas, gente, eu tenho que parabenizar vocês, né? Parabéns a todos vocês que estão aqui, que se propuseram a participar de um ranking de vendas, porque essa é uma das coisas que a gente, se eu tivesse aprendido há 8 anos atrás, que a venda seria tão importante, fizesse tanto diferencial no meu negócio, eu já tinha, desde o meu primeiro dia, vendido alguma coisa. Olha só. Eu comecei há 8 anos atrás, eu iniciei lá no Japão. Olha só que história doida, né? É global a nossa empresa. Então, eu conheci lá no Japão. Na época que eu conheci, na verdade, o meu marido, ele não foi convidado. Ele foi atrás. A gente é patrocinado direto do Beto Carvalho, do Por Diamante. Ele é amigo do meu marido de infância. Então, eles andavam de skate juntos. Eles são daqui da cidade de Ourinho, cidade que eu resido hoje, também com a minha família. E há 8 anos atrás, o meu marido viu uma postagem do Beto Carvalho segurando um cheque escrito 100 mil reais. E aí ele, curioso, né? E a gente já estava procurando alguma coisa diferente. Na verdade, há uns 5 meses antes da gente ver esse cheque, um amigo dele aqui do Brasil mandou uma mensagem para ele e falou assim: Nossa, Rara, eu conheci um negócio incrível, uma oportunidade da gente ficar rico. Aí meu marido olhou, uma oportunidade de ficar rico, né? Quem que manda uma oportunidade de ficar rico na internet, né? E ele tinha mandado um vídeo, a gente começou a assistir, gente. Se eu falar para vocês que eu assisti 2 minutos do vídeo, foi muito. E aí a gente falou, não, é aqueles negócios lá de ficar colocando gente, no pirâmide, não vira, né? Nem terminamos de assistir. E ali já veio um grande ensinamento sobre profissionais e amadores, né? Ali a gente já teve o primeiro ensinamento. Quando ele perguntou para o Beto o que era aquele cheque, a primeira coisa que o Beto Carvalho falou: Onde você está? Ele falou: Estou aqui no Japão. Ele: Como que a gente pode se falar? Você tem um número? Vamos fazer uma conferência por Skype? Na época era Skype. Aí o falou sim. Aí a gente tinha um número que a gente tinha comprado lá, né? E que era um número do Brasil. Então a gente conseguia falar com o Brasil, né? E o Beto ligou nesse número e falou para a gente que tinha um amigo dele lá no Japão que poderia estar mostrando o plano de negócios para a gente, né? Então, ele foi profissional. E o que ele falou? Ele: Olha, Rara, isso daqui é uma bonificação de 1 mês meu da empresa. A gente falou: Como assim 1 mês? Ele: É que eu bati uma meta, né, dentro da empresa e ganhei essa bonificação. Aí falou: Nossa, né? Mas como assim? Aí falou: Então conversa com o meu amigo, ele vai te explicar certinho, mas não vem crescendo o seu olho pro meu cheque, não. Ele falou, né? Porque esse daqui não é dinheiro fácil, né? Tem suor e muito. Falou assim pra gente. E ele falou assim: Tá, mas o que é esse trabalho, né? Pelo que eu entendi que seu amigo falou aqui pra gente, é você comprar produtos, consumir, sentir os benefícios, se você gostar, divulgar. Ele: É isso mesmo. Se você sentiu os benefícios, você gostou, você divulga. Aí a gente falou: Isso é muito fácil. Eu queria ver se você viesse aqui para o Japão e trabalhasse nessas fábricas de fundição que a gente trabalha, em linha de produção, pegando peça de carro pesada. Isso sim é trabalho pesado. E ele falou assim pra gente: Mas só que não se esqueça que a gente trabalha com pessoas. E até então, eu nem entendia o que era esse negócio de trabalhar com pessoas, né? Então, a gente se encantou pelo negócio, na verdade, de cara, né? Depois, na nossa segunda exposição, que foi com o Beto, de uma forma profissional, e a gente enxergou uma coisa que eu vi ali, que já me brilhou os meus olhos, foi que eu fui para o Japão bem novinha, fui para lá com 17 anos. E eu fui porque minha mãe, eu venho de uma família assim, de uma classe média baixa, então minha mãe não ia ter condições de me pagar uma faculdade.
né? E eu também estudava numa escola pública, confesso que nunca fui uma aluna nota 10, então também não ia conseguir passar numa pública, né? Então, acabei indo para o Japão para trabalhar lá. E passaram-se 16 anos da minha vida e eu ainda estava lá. Olha só. Enquanto estava só eu sozinha, que eu fui com os meus pais, né? Tava tudo bem, né? Por 5 anos eles decidiram voltar para o Brasil e ali eu tomei uma primeira decisão na minha vida, que eu não ia voltar com eles. Então eu acabei decidindo ficar no Japão sozinha, né? Aí meus pais voltaram, eu fiquei lá. Depois de alguns anos conheci meu marido, o Anderson Hara, e a gente namorou, se casou, tive 2 filhos lá, tenho 2 filhos lindos, o Kevin e a Raíssa. E na época que a gente viu esse cheque do Beto, meu filho estava com 3 anos e minha filha estava com 2 meses. Eu estava fora da fábrica, né? Porque eu estava cuidando dela, porque lá a gente não tem essas creches que nem aqui, e minha família inteira no Brasil, a família do meu marido no Brasil, não tinha com quem deixar, então eu tive que parar de trabalhar, né? Então, quando a gente vai para o Japão, quando eu fui atrás de um sonho, o sonho da minha faculdade, porque minha mãe não ia poder pagar para mim, né? Só que eu, como muitos DKCs que vão para lá, acabei vivendo no Japão e conquistando muitas coisas que eu não tinha no Brasil, né? Lá eu pude comprar o meu carro, eu comecei a comprar coisas para mim que eu não conseguiria comprar aqui no Brasil. Então, eu acho que eu acabei desfrutando do Japão, né? E não pensando no amanhã, que era o que eu fui buscar lá, que era a minha faculdade. Então, quando os meus pais decidiram voltar, que eu decidi ficar, caiu uma ficha muito grande ali para mim, de que eu não podia voltar para o Brasil e continuar dependendo dos meus pais, voltar do zero. Então, eu segui no Japão, minha família inteira veio e eu fiquei lá. Depois de mais uns 4 anos, eu conheci o meu marido, o Anderson Hara, né? E aí a gente se casou lá e trabalhando em fábrica ainda. E só quando os meus filhos nasceram mesmo que a gente conheceu essa oportunidade, porque a gente estava aberto a uma nova oportunidade, né? Porque o meu filho já estava com 3 anos e eu já tinha algumas amigas que tinham filhos lá no Japão, que a gente conversava e falava, nossa, quando que vocês vão para o Brasil? Eu falei, não, nunca mais eu vou para o Brasil. Por quê? O meu filho já fala japonês, só estudou em escola japonesa, não fala uma palavra em português. Eles não têm vontade nenhuma de ir para o Brasil. O que, que eu vou fazer lá? Eu vou ficar lá com os meus filhos no Japão? E quando me falaram isso, gente, bateu um medo tão grande dentro de mim, porque eu vi minha mãe ir embora, ai, eu gosto, me emociona. E eu chorei, eu fiquei muito triste, porque eu fiquei lá. Mas quando eu tive os meus filhos, eu me coloquei no lugar da minha mãe. E aí eu não ficava imaginando eu indo embora e o meu filho falando para mim, mãe, eu vou ficar aqui porque eu quero correr atrás do meu futuro, a minha história, construir as minhas coisas. Então, a gente pegou e falou assim, agora a gente tem que fazer uma coisa diferente se a gente quer ter resultado diferente, né? E o meu marido, ele já era muito esforçado no Japão. Ele trabalhava com polimento de carro, ele fez curso, né, ele montava som automotivo, a gente participava de campeonato, ele conseguiu pegar número 1 lá no Japão, nesse ranking. E eu comecei a fazer doce para vender fora, lá no Japão. Então, a gente já veio de uma mudança, assim, de querer coisas a mais. Quando foi apresentado isso pra gente, a gente falou assim, vamos. Aí o Beto falou assim pra gente, só que vocês têm que fazer não para ver se vai dar certo. Vocês têm que fazer até dar certo, né? E isso daí foi uma coisa que entrou muito forte no meu coração. Porque eu estava vendo que meu filho estava com 3 anos, daqui mais 3 anos ele ia para a escola, né? Primeiro ano, né? Ia sair da creche. E eu ficava pensando, nossa, e se acontecer com eles o que aconteceu com os filhos dos meus amigos, né? Então a gente entrou nesse negócio não para ver se ia dar certo, entramos para dar certo. E na verdade, no começo mesmo, o meu marido foi mais para o campo, né? Ele que foi puxando o barco, né? Eu fiquei mais, como as crianças eram muito novas ainda, e na verdade eu não sabia como fazer o negócio, eu acabei ficando mais no back office. Então eu fui segurando as pontas em casa, cuidando dos nossos filhos, enquanto o Anderson ficava na fábrica o dia inteiro, e chegava 8 horas da noite, ele saía para mostrar plano e começar a construir o nosso negócio. Em 8 meses, a gente conseguiu se desvincular da fábrica. Por quê? Porque ele pegou esse negócio não para ser um amador. E o Beto, ó, o papel de patrocinador, né? Ele sempre esteve ali com a gente, guiando e falando tudo o que você tinha que fazer, tijolinho por tijolinho. Ele sempre falou todos os passos. E tanto que ele mandou aqui do Brasil 30 livros para a gente no Japão, um negócio do século XXI. Ele falou, não, leva material que sua equipe vai crescer.
E a gente falava, nossa, não tem ninguém ainda. Não, leva livro, e mandou pra gente. Queria mandar mais, queria mandar 100. Falou, ó, o que a gente aguenta agora é 30. E ele mandou e a gente começou a estudar, e tudo que ele falava para fazer, estudar os áudios, livros, tudo a gente foi fazendo. E todas as dúvidas que a gente tinha no começo, surgiu uma pergunta, fulano falou uma objeção e eu não sabia responder. Na hora a gente já mandava mensagem para o Beto já respondia para a gente respondia para a pessoa. Então, a gente está em uma época de pandemia, mas na verdade o meu negócio iniciou online também. E eu nem sabia o que era trabalhar online, né? Naquela época ainda era mais difícil, não tinha WhatsApp, né? Era Orkut, Skype. Então a gente já começou assim. E a gente foi indo muito, muito forte. Com 8 meses conseguiu se desvincular da fábrica e começamos a trabalhar só com o marketing multinível no Japão. Na verdade, há 8 anos atrás, quando a gente iniciou, a gente era da Monavi. Eu não sei se vocês sabem, mas a Juness comprou as operações da Monavi. Então, a gente começou com a Monavi lá no Japão. E na época o Beto falou assim, olha, quando vocês baterem o nível de pérola, eu vou até o Japão para ajudar vocês. Mas só que eu acho que a gente não tinha experiência com nada, nunca tinha vendido nada na vida, nunca tinha chamado ninguém para nada. Acho que ele achou que a gente ia demorar um pouco mais, né? Deu 2 meses, a gente bateu o pérola. Acho que 1 para 2 meses, foi muito rápido. E a gente falou, e aí, Beto, quando você vem? Ele falou, não, vamos acertar certinho, vamos ver certinho. Então, a gente cresceu muito rápido. Em 3 meses, acho que a gente já era Safira lá no Japão. Mais ou menos comparando os títulos, né? Monavi e Juness. E o Beto foi para o Japão. Ele foi para lá, ele pagou do bolso dele, foi ajudar a gente. E a gente fez um tour lá de reuniões e ele foi ensinando de perto a gente lá também. Então, um dos primeiros conselhos que eu dou para vocês, gente, seja ingênuo de acreditar em tudo que a sua liderança te fala. Porque não existe pessoa que quer mais o seu bem e o seu melhor do que as pessoas, as lideranças que estão te ensinando e estão te apoiando, né? Depois disso daí, o Caio foi para o Japão também, o Rafael Acioli foi para o Japão, o Fernão foi para o Japão. Então, a gente teve um crescimento muito grande e eles deram todo o suporte para a gente. Isso daí foi incrível. Só que no começo foi tudo perfeito, gente. Eu falo que o meu negócio eu não tinha do que reclamar desde o começo. A gente foi crescendo, exponencial, assim. Foi crescendo. Só que chegou uma época que chegou as épocas das pirâmides, né? Que eu acho que é um cíclico esse negócio, né? E chegou essa época, e nessa época a nossa equipe começou a se desfazer. Na verdade, a nossa equipe, a gente montou uma equipe de mais de 800 brasileiros no Japão. Eu só tinha uma japonesa na minha equipe, apesar de morar no Japão. Né? Por quê? Porque eu, apesar de ter morado 16 anos lá, gente, até tenho vergonha de falar isso, não falo japonês fluente, né? Foi uma coisa que eu pequei, né? A gente acaba vivendo só no meio do público brasileiro e acaba não se esforçando, né? E a única japonesa que tinha na minha equipe falava português, gente. Por isso que ela entrou, né? Então, a gente montou um time bem grande lá no Japão e quando veio a época das pirâmides, mais ou menos uns 3 anos depois, né? O nosso time começou a se desfazer. Na verdade, muita gente foi para a pirâmide. E aí chegou a novidade de que a Juness ia comprar a Monavi. E quando a Juness foi comprar a Monavi, os que ficaram, muitos não queriam ter o trabalho de recomeçar, né? Então, muitos deles, às vezes, nem viram o plano da Juness, nem viram nada. Então, nossa rede foi só caindo lá no Japão. Foi quando o Beto ligou para a gente e falou assim, olha, vai ter um evento e vocês têm que estar nesse evento, porque ele queria mostrar a visão da nova empresa, até a gente, né, perdeu todo mundo, a gente estava meio desesperado, eles também, né, que não queria perder a gente, mas em nenhum momento passou pela nossa cabeça desistir, mas a gente sabia que ia ter que reconstruir tudo de novo, então a gente, o que a gente fez naquele momento? Deu um passo para trás para dar outro para frente. Então, naquele momento, após 3 anos vivendo fora de fábrica, eu coloquei meu pé na fábrica do Japão de novo. Voltei para a lida. E eu acho que isso daí foi um passo importante para mim, né? Porque eu não precisei, caiu a ficha muito rápido para mim. Falei, não, tudo que eu aprendi está em mim, né? Então é só um passo para trás para me pegar impulso para voltar para frente de novo.
E o Beto falando que a gente tinha que ter esse evento, e a gente estava numa época que estava bem quebrado, porque, na verdade, no começo de tudo, eu não tive muita educação financeira, né, para saber lidar com o dinheiro que eu estava ganhando, eu e meu marido. Então, a gente acabou comprando muitas coisas e tudo, então a gente também estava meio apertada nessa época, e o Beto falou, vocês têm que estar lá. E a gente falou, então tá, onde que é? Vai ser Tóquio, né? Onde que vai ser aqui no Japão? Ele falou, não, é em Singapura. Aí a gente falou, Singapura? Aí eu e o Anderson olhamos um para o outro, ele falou, não, o Beto, vocês têm que estar lá, porque vai ser o primeiro evento da Juness. Então, vamos. A gente foi lá, gente, e quando a gente chegou em Singapura, todos os diamantes da Juness estavam lá naquele Marina Bay, que é aquele hotel maravilhoso que tem lá, com borda infinita, e a gente pegou um hotelzinho fora, fora do Marina Bay, né? E aí a gente participou do evento da Juness, a gente viu assim, foi incrível, gente. Na hora que eu vi eles passando o Ageless na mulher lá no palco, eu falei, nossa, esse negócio vai estourar, a gente vai ficar rico. E a gente pirou. Foi muito importante a gente ter ido lá. E uma coisa que eu vi também lá em Singapura, foram mais de 200 chineses, diamantes e duplos diamantes subindo no palco. Gente, eu fiquei assim impressionada. Tinha mulheres assim que eu acho que já tinham mais de 90 anos subindo no palco chinesa, assim, duplo diamante. Eu falei, meu Deus, olha esse produto. E aí a gente pirou. E aí a nossa crença veio renovada, a importância de estar num evento, né? Então a gente estava lá e a gente voltou com a energia renovada. Só que, como eu disse, a gente ficou num hotelzinho do lado. Então a gente foi para o evento e na hora de sair, a gente encontrou com o pessoal lá no Marina Bay, e eles falaram, a gente está indo comer no restaurante aqui do hotel, vamos. E eu e meu marido, a gente não estava com condições naquela época, né? Mas ali foi uma virada de uma tomada de chave também para a gente, uma tomada de decisão. A gente teve que ir numa feirinha, gente, lá do ladinho, fora do hotel, para jantar. E eu lembro até hoje, né, que a gente chegou lá e pediu, era pato. Eu pensei que era frango e era pato, era uma carne super dura, com um tempero bem diferente, mas a gente comeu super feliz e a gente, sentado na mesa, a gente olhou um pouco e falou assim, nunca mais a gente vai viajar sem dinheiro. E ali, em Singapura, foi tomada uma decisão. E depois daquilo lá que a gente voltou para o Japão, a gente falou, não, agora a gente vai reconstruir esse negócio e como da primeira vez a gente vai fazer até dar certo. Porque hoje a gente já aprendeu muita coisa, né? Tantos erros que a gente teve no começo, por inexperiência, por não saber como lidar com algumas coisas, a gente teve muitos erros que daqui a pouco eu posso até compartilhar isso com vocês, né? E a gente tomou essa primeira decisão e voltamos para o Japão e começamos a construir nosso negócio do zero. Foi quando teve a oportunidade da gente voltar para o Brasil. E a gente falou assim, o Beto falou assim para a gente, vocês têm que construir o seu negócio no Japão, né? Tem um mercado enorme aí para vocês, mas o nosso coração estava gritando que era para a gente voltar para o Brasil. Então, a gente acabou voltando para o Brasil e continuamos construindo o nosso negócio. E quando a gente chegou aqui no Brasil, gente, eu tinha feito curso de chocolate, como eu disse anos atrás lá. Então, a minha cabeça, quando eu cheguei no Brasil, amor, vamos construindo o nosso negócio, mas se precisar, eu saio para vender chocolate na rua, eu não tenho problema nenhum com isso, né? E aí a gente veio e continuou construindo, gente, mas eu falo que é assim, você semeia, e na hora da colheita ela vem e vem farta, né? De repente, nossa equipe continuou e começou a crescer, a gente encontrou mais liderança que também estava com vontade de crescer aqui no Brasil, e a gente começou a trabalhar, e começou a fluir. E quando a gente viu, a nossa equipe já estava ficando gigante de novo. Mas só que agora muito mais maduros, muito mais experientes, né? Porque no começo a gente passa por bastante objeção, passa por bastante coisa, e vocês vão ver que chega uma época que não acontece mais nada de novo. Tudo que vai acontecer com vocês já aconteceu. Então, é o quê? É um ciclo. Às vezes você já vai ter aprendido como passar melhor por aquela situação. Por quê? Porque o problema diminuiu? Às vezes não. É você que cresceu, você que está maior para passar por aquela dificuldade. E hoje eu agradeço muito todas as dificuldades que eu passei, até nesse dia em Singapura, que eu tive que ir para uma feirinha lá. Porque isso daí me preparou para hoje eu ser a pessoa que eu sou e ter como saber administrar as coisas que eu tenho hoje. Então, a gente iniciou aqui no Brasil. Quando a gente chegou, a gente nem conhecia a nossa equipe. E o Beto nos apresentou um pessoal da nossa equipe aqui no Brasil, num dos eventos. Tá?
Então, aí a gente começou. Uma coisa que fez muito sentido para mim, gente, que eu queria falar para você. A Lilian, né? Quem quiser fazer pergunta, pode fazer, tá, gente? Claro. Uma coisa que eu disse para vocês bem no comecinho, que se eu soubesse que as vendas eram tão importantes desde o começo, eu teria começado bem antes a fazer isso, é porque quando eu iniciei, o pessoal falou, eu recebi uma proposta assim, né? Se você não quiser trabalhar, você não precisa. Se você não quiser vender, você não precisa. Só que hoje eu aprendi, gente, que tudo na nossa vida é venda. Até plano é venda. Você está vendendo a sua ideia. Tipo, se você vai educar o seu filho, você está vendendo para ele a ideia de que aquilo vai ser bom para ele, né? Que aquela regra vai ser uma coisa que vai ser boa para ele. Então, a todo momento a gente está vendendo. E eu comecei a me desafiar faz pouco tempo as vendas. Eu acho que faz de uns 2 anos para cá, né? E eu vi a diferença que deu no meu negócio. Por quê? Porque a gente só consegue ensinar uma coisa quando a gente faz, né? E como que eu ia ensinar as pessoas que queriam vender, queriam ganhar dinheiro com a venda se eu não sabia, né? Então, foi muito importante eu aprender a vender nessa parte, até pela parte do negócio. Tá? Quando a gente chegou aqui no Brasil, voltando, né? Quando a gente chegou aqui no Brasil, a gente começou a trabalhar com as nossas equipes e o meu marido começou a viajar muito o Brasil, né? E eu, pelo mesmo motivo, continuei em casa com os meus filhos e tudo, dando esse suporte mais de longe. Por quê, gente? Bem no início do meu negócio, eu ainda não tinha experiência, então, naquela época, eu ainda não tinha nenhuma diamante referência, tá? Tipo, de que era mãe, empreendia, tinha filhos e estava empreendendo. E eu lembro que chegou uma menina, chegou para mim lá no Japão e falou assim, olha, sabe qual que é o seu papel, Celeste? O seu papel é você incentivar todas essas mulheres a ficarem em casa com os filhos para os maridos irem trabalhar, para eles focarem na empresa. E naquele momento eu falei assim, caramba, né? Será que é esse o meu papel? Porque eu tinha vontade de mostrar plano, eu cadastrei pessoas, eu falei, como assim, né? Aí ela falou isso daí para mim, né? E eu e meu marido conversando, ela chegou e falou pra gente assim, porque esse daí é trocar 6 por meia dúzia. E eu falei, nossa, como assim? Então, foi colocado uma coisa em mim que não era para mim desenvolver um negócio, eu não tinha uma referência, né? Que dava para fazer sim com filhos e que dava sim para mim desenvolver e ter sucesso. Depois de alguns anos com essa crença limitante que colocaram em mim, eu quebrei isso daí, porque estava gritando um negócio dentro de mim. Eu comecei a ir nos eventos e o Anderson estava se desenvolvendo muito. E eu sentia assim, que por mais que eu estudasse tudo que ele estudava, eu lia todos os livros, estava em todos os treinamentos, eu não estava lá fazendo do jeito que eu queria fazer, do jeito que eu queria me dedicar. E aí veio um insight assim, gente, não deixa a opinião dos outros se tornar sua realidade. Eu deixei. Né? E eu acho que o resultado que a gente atingiu hoje, a gente podia ter atingido antes. Por quê, né? Eu não sei se muitos aqui trabalham em casal, mas o público, às vezes, que o seu marido vai pegar ou a sua esposa vai pegar é diferente do que você vai pegar. Por quê? Porque são jeitos diferentes, entendeu? Então, vocês dois se encaixam, vocês conseguem pegar muito mais pessoas, conseguem atingir mais pessoas e ajudar mais pessoas. Porque nem todo mundo se identifica com o jeito meu ou se identifica com o jeito do Anderson. E os dois trabalhando junto em casal, gente, isso daí é uma força gigantesca, né? E para quem trabalha em casal também, eu gosto sempre de falar, gente, eu e o Anderson, a gente tem um treinamento só para casal, né? Justamente para pessoas que empreendem juntas. Então, a gente tem que entender também o nosso cônjuge, né? O ponto dele. Naquele primeiro momento, o 100% do Anderson era diferente do meu 100%, né? Porque ele estava lá na frente, eu estava mais com as crianças, eu não tinha com quem deixar, minha família não estava lá, né? Olha só. Então, o meu 100% era diferente do 100% dele, mas não significava que eu não estava dando o meu 100% naquele momento. Eu estava dando meu 100%. E conforme a gente foi evoluindo, e conforme eu fui aprendendo que também dava para mim fazer, eu comecei a melhorar, porque eu não sei se a Lili disse para vocês, né? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, gente. Vocês me pegarem num treinamento desse há uns 2 anos atrás, vocês não me pegariam nunca, nunca. Eu ia dar mil desculpas para não estar aqui. Por quê? Porque eu via muito meu marido brilhando e ele fala assim divinamente, e eu nunca me senti preparada para isso,
Olha só que coisa. E a gente conversa muito aqui em casa e ele pega muito insight comigo, ele fala, nossa, eu pego muito insight com você e ele reproduz. Então eu era que dava os insights, ele reproduzia. E ele fala, você tem que colocar isso daí para fora. E há 2 anos atrás, até quando eu estava no World Class, a Lilian estava lá, um dos desafios que eu falei lá no World Class era isso, que eu era muito tímida e que eu sentia que eu não poderia agregar, né, as pessoas e que eu não conseguiria passar isso para as pessoas. E, gente, consegue. Sabe o que eu aprendi? Consegue. Cada um tem o seu jeito e você não tem que olhar o jeito que o outro. Você sempre tem que ser melhor do que você era antes, né? Então, hoje eu, claro, me desafio, meu coração acelerou demais na hora que eu entrei aqui, né? Normal, né? Normal. Mas, assim, a gente tem que se desafiar. E há uns 2 anos atrás, como eu disse, eu também resolvi me desafiar na venda, né? E foi passado, acho que num treinamento da El Black, uma vez em São Paulo, sobre esse ranking de vendas, né? Eu lembro, né, que a Mariana, eu acho que chegou a falar do ranking de vendas e tal, e eu achei o máximo isso daí. Mas, só que eu não montei o meu ranking de vendas, mas ali eu tomei a decisão de que eu ia começar a vender, né? Eu ia começar a me colocar no campo também. Por quê, gente? Porque uma coisa que eu aprendi lá no Japão, olha só, é que as pessoas, elas programam mais o final de semana do que a vida, né? E quando eu estava no Japão, eu lembro até hoje que uma japonesa num dos eventos, né, falou isso daí, né? Como que você se vê daqui 5 anos? Eu parei para pensar, falei, daqui 5 anos, né? Nossa, não sei, né? Tá, então menos, daqui 2 anos. Como você se vê daqui 2 anos? Falei, 2 anos? Eu quero estar bem, se Deus quiser estarei no Brasil. Mas como você se vê? Eu falei, não, ainda não tenho nada certo, mas daqui 2 anos eu quero estar no Brasil, né? Eu falei, só isso. Tá, e daqui 1 ano? Eu falei, nossa, né? Então a gente às vezes não programa a nossa vida. E quem não tem um alvo, não tem chance de acertar, né? Então isso daí foi uma coisa que fez muito, muito sentido para mim e que me ajudou a ser uma profissional melhor. O Japão, ele tem a cultura bem firme, bem assim, né? E estava num evento uma vez, eu lembro até hoje, estava eu, minha cunhada estava comigo, ela trabalhava junto com a gente na época, e a japonesa chegou para ela e falou assim, Karine, eu queria que você falasse lá no palco por causa que você fala Nihongo, ela falava japonês, né? E aí ela falou assim, não, eu tenho vergonha. Aí a japonesa virou para a cara dela e falou assim, isso daqui não é para ter vergonha, isso daqui é trabalho. O que eu quero que você faça lá é trabalho. Aí ela pegou e traduziu para mim, porque eu não entendi nada, né? O que ela falou. Então, isso daqui é trabalho. Então, ela engoliu seco, ela estava morrendo de vergonha, mas foi. Entendeu? Porque depois ela falou assim, quando você está na sua fábrica, você está trabalhando lá, o japonês fala para você, ó, coloca esse parafuso nessa porta. Você fala para ele, não vou colocar porque eu não vou conseguir. Você não fala. Você vai lá e coloca. Você vai lá e tenta, mesmo que você não consiga. Então, ela encarou aquilo ali como trabalho, e ali foi uma coisa que fez bem sentido para mim. Eles são bem sistemáticos. Daqui é trabalho, não é negócio de timidez. Então, já que eu era tímida, eu já nem ia nesses eventos, né? Eu já ia para o banheiro na hora do depoimento, justamente até para não escutar isso. Mas olha só, gente, como que é importante a gente entender, né? O que a gente tem na nossa mão e que isso daqui é um negócio como outro negócio qualquer. Então, às vezes, quando a gente entra, que nem quando eu entrei, foi falado para mim que se eu não quisesse vender, eu não precisaria vender, que eu só poderia trabalhar com a rede. Foi o que me encantou naquele momento. Mas isso daqui é trabalho, né? Hoje eu tenho um produto aqui que ele é super incrível, o Trimatrix, por exemplo. Gente, eu tô apaixonada nesse produto. Como que eu não vou mostrar ele para o mundo? Seria até egoísmo da minha parte eu não mostrar um produto tão maravilhoso para o mundo, né? E aí eu falei, não, agora eu vou desafiar para venda, né? E comecei com isso daí. O que eu fiz? Mesma coisa de quando você vai fazer uma lista de prospectos, gente. Fiz uma lista, mas só que eu fiz uma lista de vendas. Vocês que estão aqui no ranking de venda devem fazer isso até melhor do que eu, né? Mas eu comecei a me desafiar. E conforme eu fui crescendo, olha só, crescendo nas vendas, né? Eu fui me desafiando e dobrando a aposta. O que eu falei num treinamento de vendas? Que o Bruno, esses tempos, me convidou para fazer um treinamento de vendas, porque eu comecei a vender.
E aí eu falei assim, gente, você tem uma meta? Esse mês, qual que é a sua meta? Vender 3 mil? Dobra a aposta, coloca 6. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro, gente, ele é muito inteligente, ele gosta de não gastar energia. Então, se você colocar a meta 3 mil, se você na segunda semana pegou uma clientela boa e vendeu 3 mil, somente já vai colocar aqui, ó, já deu, vendeu sua meta do mês. Não precisa mais. E aí acaba relaxando e você nas outras 2 semanas vai acabar não fazendo o seu melhor, né? Então eu gosto sempre de dobrar a aposta na meta, porque deixa o seu melhor te levar ao seu máximo, né? Deixa. Às vezes, se você vender 5 mil, que você não bata os 6 mil, se você vender 5.500, por exemplo, você já foi muito melhor do que você seria se você deixasse nos 3 mil. Então, essa é uma coisa que eu coloquei para mim, para sempre dobrar a meta, tá? E, gente, vocês já perceberam que eu começo a falar outras coisas, me chamem no foco aqui, né? Eu começo a falar de uma coisa. Eu acho que é uma coisa da timidez, hein, gente? Começa a falar, vem uma história na minha cabeça e eu já começo a vir falando. Mas vamos lá. E quando a gente voltou no Brasil, a gente começou a construir nosso negócio e foi desenvolvendo, graças a Deus, não precisei vender chocolate, né, no centro aqui da cidade. A gente continuou com a Juness, comecei a me desenvolver com as vendas e vi que era isso o negócio, né? Era Juness, era vender produto. Que enquanto eu ia ganhar R$5, R$2 de lucro num pão de mel que eu vendesse, com o NAR eu ganho 50. E é o mesmo trabalho de oferecer. Olha só. Então, eu peguei e fiz isso. E olha só, gente, como quem planta colhe, né? Quando foi em março de 2018, a gente bateu o nosso Safira Elite. Por quê? Quando a gente veio da Juness, a gente veio como pérola, né? E aí eu tava com uma pérola bem paga, né? Comecei a ficar uma pérola bem paga aqui no Brasil. E aí eu me tornei uma safira, tá? Aqui no Brasil. E olha só, gente, eu era uma safira que eu fazia 200 ciclos no mês quase. Era uma safira que fazia 150, 160 ciclos. Eu estava muito sentada na minha zona de conforto, eu e meu marido. Dava uma viagem, na primeira semana a gente já qualificava para 1 pelos ciclos. Entendeu? A gente já dava 3 meses, a gente já estava com o teto da viagem qualificada. Isso daí, tipo, deixou a gente numa zona de conforto. Eu moro aqui no interior, Ourinhos. É uma cidade assim que não tem um custo de vida alto. E o Beto, ele ligava pra gente e falava assim, gente, vocês podem mais. E a gente estava super tranquilo. Mas eu acho que foi um tempo que a gente ficou no Japão 16 anos, né, gente, trabalhando longe da família. Então, eu acho que foi o primeiro ano de Brasil, né? Mesmo o Beto falando, vocês podem mais. A gente pegou aquele ano e eu acho que descansou, né? De todos os anos. E nesse mesmo período, gente, olha só que coisa incrível. O Bruno também veio com o mesmo patamar, Bruno Brancaleon. Ele é um diamante, né? Ascendente, da minha linha ascendente. Ele veio com o mesmo patamar da Monavi que a gente. E nessa época que a gente tirou o pé do acelerador, ele não tirou. Ele continuou acelerando. Então, nesse um ano que a gente ficou meio morno, ele começou a acelerar e bateu o Safira Elite dele. Depois ele bateu o Rubi. E eu lembro que quando ele bateu o Rubi, ele que já estava um ano e pouco que a gente estava aqui, ele falou, gente, vocês têm que começar. E a gente caiu uma ficha, assim, violenta, né? Falei, gente, a gente pode mais. Por que será que a gente entra nessa zona de conforto, né? A gente pode mais, a gente quer mais, né? E aí eu quero mostrar uma coisa que fez totalmente diferença nisso. Esse daqui, tá bem apagadinho até. Deixa eu ver se consigo chegar bem pertinho. Foi o meu porquê. Quando eu iniciei nesse negócio, gente, era da Monavi. Por que Monavi? Eu ainda coloquei aqui. Tá até apagando. E quando eu cheguei no Brasil, que a gente, depois desse um ano que eles falaram pra gente, eu peguei aqui, olhei nessa folha, e eu acho que foi uma das coisas mais felizes da nossa vida. Eu olhei tudo aqui e eu já tinha batido todas as metas desse papel. Tudo que eu escrevi aqui eu já tinha realizado, gente. Que era dar um futuro melhor para minha família, poder viajar, ajudar a minha família, ajudar os meus amigos que acreditaram na gente, ter liberdade, voltar para o Brasil. E aí eu e o Anderson, a gente pegou num momento de redefinição. E aí a gente pegou uma segunda folha e redefiniu. E aqui entrou novas metas, novos porquês, e aqui entrou propósito, diferente do primeiro porquê que a gente escreveu. Então, a gente escuta muito falar de porquê, né? Tipo
Tipo, é importante você definir o seu porquê. E às vezes é uma coisa que a gente às vezes deixa passar batido, já entra para as atividades geradoras de renda, já entra para as vendas e acaba passando por isso. E isso daqui foi uma coisa tão importante, gente, porque todos os nãos e todas as coisas que aconteciam, quando eu chegava em casa, eu olhava nesse papel e falava, é por isso que eu tô lutando. Ninguém vai para a guerra sem saber qual bandeira está defendendo. E isso daqui é a bandeira que você está defendendo, é o seu porquê. Então, isso daqui foi o que deu força pra gente. Depois de um ano de Brasil, a gente redefiniu isso daqui e foi quando a gente pegou e bateu o nosso Safira Elite, né? Que foi em março de 2018. E a gente bateu ele com 328 ciclos. Eu bati meu Safira Elite com 328 ciclos, gente. E depois, quando foi mais para o final do ano, foi em novembro de 2018, a gente conquistou a diretoria. E aí a gente bateu o nosso Rubi com 413 ciclos. Por que eu quis falar para vocês até o ciclo, gente? Porque hoje a gente tem uma equipe muito sólida. E o que sustenta o nosso negócio é o giro de produtos. A gente tem pessoas que consomem os produtos, a gente tem pessoas que trabalham com a revenda dos produtos. Então, uma coisa que faz a total diferença é isso. Às vezes você nem tem, tipo, uma equipe muito grande, mas se você tiver muitas pessoas que vendem e girem muitos produtos na sua equipe, que ofereçam mais saúde, mais qualidade de vida para as pessoas, você vai ter uma equipe sólida, né? E isso daí que eu falo que foi uma das coisas que fez muita diferença para a gente. Hoje a gente tem uma organização bem grande e de pessoas que consomem, que são apaixonadas pelos produtos e que também estão se desenvolvendo na venda, né? Por quê? Porque por causa de mim? Não, não é por causa de mim. Eu também me desafiei porque eu me inspirei em várias pessoas da minha equipe. Tem pessoas da minha equipe, gente, que vendem 30 mil em produtos no mês. Eu falo, eu quero chegar um dia nesse nível, né? Ainda não consegui. Mas o que é legal, né? Porque elas entenderam a importância do consumo e de girar os produtos. É que nem a gente fala num plano, né? Quantas pessoas vendem água no mundo? Quantas pessoas bebem água no mundo? Não é verdade? Então, a gente tem que levar esses produtos e apresentar isso daí de forma profissional para as pessoas. Quanto mais pessoas você der até o exemplo de você também ir para o campo e você tá vendendo, gente, isso daí dá uma solidez gigantesca na sua organização, tá? Eric Worre diz, né, que uma pessoa nova que entra no nosso negócio, se no primeiro mês dela ela vender $1, já segura ela 6 meses na empresa. Agora, se entra uma pessoa nova, você já ajudar ela a vender, gente, 10 naaras, né? Imagina, o que é 10 naaras num mês, né? Não é nada. Hoje eu vejo que não é nada, né? Mas por quê? Porque hoje eu estou me desafiando. Às vezes, para quem está iniciando as vendas, fala, nossa, 10 naaras. Mas o negócio é você se desafiar, oferecer. Tem muita gente procurando os nossos produtos e não sabe aonde encontrar. Agora, no período da pandemia, gente, o tanto de pessoas que estão procurando produtos para revender, que estão me procurando, vocês não têm noção, né? Eu acho que eu falo, você começa a se colocar em movimento, as coisas vão acontecendo. Eu comecei a vender e começou a procurar, pessoas me procurarem para comprar produto. E outras que já querendo se cadastrar para revender produto. Então, já estão entrando, já revendendo, já fazendo o produto circular. Por quê? Porque elas experimentaram o produto, viram quanto é bom, né? E conseguem compartilhar, tá? Então, eu tive a chance, gente, de bater o meu esmeralda e não bati. Olha só. Depois que a gente bateu o nosso rubi, com 413 ciclos, né? Depois, quando a gente teve uma viagem para Cancún, olha só, e eu não estava focado em avanço, gente, olha só como é que é as coisas, né? Eu estava em Cancún, em viagem, eu bati 492 ciclos em Cancún. E sabe o eu não, e sabe o que me faltou? Uma linha de safira. Então, a gente tem uma equipe muito sólida, né? E hoje, parando para pensar, falei, gente, como que a gente não virou esmeralda, né?
Mas tá bom. A gente tem uma equipe que foi crescendo de forma orgânica, né? E eu tinha um pensamento, eu tenho esse pensamento, né? Que se eu for para me bater esse título, vai ser na raça. Aí você batendo, estourando os 500 ciclos. Então, não foi daquela vez. Eu acho que se eu tivesse dado uma forçadinha a mais, assim, eu acho que teria ido. Mas não foi. Mas o que eu acho importante de tudo isso? Eu acho que nem é o título em si, porque o título é uma confirmação do que você está fazendo, na é verdade? Então, o importante é que, tipo, não adianta eu ser, por exemplo, uma esmeralda que não ganha o que uma esmeralda ganha. Então, eu sempre tive essa mentalidade, né? Às vezes, é melhor eu crescer e bater de forma orgânica e tudo. Mas a solidez do nosso negócio. E aqui eu quero dar um segredo para vocês, que são construtores também, né? Trata todo mundo da sua equipe como se fosse seu direto. Esse eu acho que é um dos segredos, nos segredos não, né? É uma das nossas obrigações que a gente fala que tem pessoas que não entendem, né? Se entre uma pessoa lá no seu 10º nível, né? Que o patrocinador dela também acabou de entrar, ela não sabe como fazer e você sabe, cola nessa pessoa. A gente, qualquer pessoa que entra, hoje é um pouco mais difícil da gente fazer isso. Hoje a gente pede ajuda para os nossos safiras, para eles dizerem às pessoas para a gente entrar em contato, porque hoje a gente já tem uma equipe muito grande. Mas desde o nosso começo de negócio lá no Japão, quando a gente iniciou, entrava uma pessoa nova, a gente via lá no J-Office. A gente via o nome, ia lá no Facebook, no Orkut na época, procurava o nome e entrava em contato. Oi, tudo bem? Meu nome é Celeste, meu nome é Anderson, eu trabalho aqui no Japão, eu sou seu upline, qualquer dúvida, qualquer coisa que você precisar, conta comigo. O que eu não souber, eu vou perguntar aqui e a gente vai crescer junto. E mandava para as pessoas. Então, a gente espera muito transbordo às vezes, né? Mas tem pessoas incríveis que já são diamantes na nossa equipe e a gente às vezes não vê isso. Então, eu e o Anderson, a gente sempre tratou todo mundo como direto nosso. Então, eu falo, se você nunca fez isso, né, para quem é construtor aqui também, né, mapeia a sua rede inteira, mapeia mesmo, manda mensagem, você vai se surpreender com tanto de pessoas que estão precisando da sua ajuda, né, porque às vezes o patrocinador é novo também, ainda não sabe como fazer, ou às vezes ele entrou para vender e o patrocinador não vende, né, ou ele entrou para construir e o patrocinador só está vendendo, né. Então, mapeia a rede e faz isso. Você vai ver a solidez que vai dar seu negócio. Porque, independente da pessoa que estiver na sua equipe, se ela estourar e crescer, você cresce também, né? Então, esse eu acho que é uma das chaves do nosso negócio, tá? Olhe para todo mundo da sua equipe como se fosse seu direto, tá? Deixa eu abrir aqui, posso abrir as caixinhas de perguntas aqui? Vamos ver se tem alguma coisa aqui, Lili? Deixa eu ver. Não, na verdade, foi como você aprendeu a vender, né? Que você colocou aí. Uhum. O pessoal já quer o treinamento de casal. Se tiver gravado, já quero, tá? Olha, o treinamento de casal a gente não tem gravado, gente. A gente já fez ele com o pessoal da nossa equipe, mas não temos gravado. Foi tudo presencial. Então vamos fazer um gravado aí, porque tem muito casal precisando, da sua, da minha, de várias por aí, né? Ai, nossa. Faz e grava. Então vamos fazer isso daí, sim, porque é muito bom, ó. Uma coisa para quem trabalha em casal, né? Eu falo que é que nem tomar café, né, gente? Quando a gente inicia o nosso casamento, quando a gente conhece o amor da nossa vida, o café tem muito açúcar, né? É tudo muito amor, é muita paciência, é tudo muito romântico, né? E com o tempo vai passando, às vezes a gente vai perdendo um pouco isso, mas não por falta de amor, mas é porque a gente acaba acostumando com o parceiro que tá ali, né? Às vezes você já não fala mais que a pessoa tá, oi, como você tá lindo hoje, como você tá linda hoje, ai, como sua comida tá gostosa hoje, né? A gente acaba não fazendo mais isso. Então, quando a gente vai dar uns feedbacks, eu falo que principalmente para quem é em casal, eu e o Anderson era muito assim, a gente dava umas faíscas, né? Até aprender. Né? Porque o feedback do parceiro é o mais sincero, né, gente? Tipo, nunca ele vai te enganar ou falar uma coisa para tipo, só mascarar alguma coisa, né? Ele é sincero e às vezes ele é sincero até demais, né? Então eu falo que
quando é em casal, a gente tem que colocar um açúcarzinho no café um pouco antes de falar com o parceiro. Não manda café só sem açúcar pro parceiro, não. Coloca um pouquinho de açúcar ali, dá uma adoçada, porque com o tempo a gente vai ficando, né? Vai ficando mais normal, né? O casamento vai se acostumando, mas a gente pode marcar sim, né? Pro meu esmeralda, eu estava com 3 linhas de safira. Ó, eu li uma pergunta aqui. Eu tinha 3 linhas de safira e estava com uma linha... Não, estava com uma linha, acho que o jade, não era nem pérola ainda, né? Eu tinha que ter 4 linhas para o meu esmeralda. E eu não tinha. Olha só, que coisa. Acho que eu infartava. Infartava, não é verdade? Mas eu falo assim que depois disso daí, hoje eu quero muito meu esmeralda, gente. Eu estou em construção dele, mas sabe o que eu entendi? Que não é uma coisa que uma mesma estrada que vai te levar num próximo caminho, para um próximo degrau, né? E às vezes, talvez, se eu batesse esmeralda naquela época, talvez eu não estava preparada para ele, né? De 2 anos para cá, que eu estou me desenvolvendo mais. Meu marido está super preparado, ele é muito fera, né? Mas eu falo que tudo vem na hora que tem que vir mesmo, né? Então, a gente está construindo aí de novo nosso esmeralda e tenho certeza que pro ano que vem agora ele chega. Com certeza, né? Com essa quarentena que trouxe a gente para esse mundo 100% online, as coisas estão mais rápidas, né? O acesso, as pessoas, as conexões. Quem diria que um dia a gente faria reuniões 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 da noite, como a gente faz hoje? Não é verdade? E eu falo que está funcionando muito, né? Eu venho, que nem eu falei no comecinho, de uma época que foi meio online. Lá, claro, no Japão a gente fazia as reuniões presenciais, mas todo o meu aprendizado, todo o conhecimento que a gente tinha veio do Bruno, do Beto, do Caio, sempre foi online. E quando a gente chegou aqui no Brasil, a gente está numa cidade aqui do interior. Eu acho que a última cidade de São Paulo, aqui do lado já é Paraná, né? Então, nossas equipes são no Rio Grande do Sul, na Bahia, em Santa Catarina, né? A gente hoje tem equipe no Japão, mas mais consumidores, né? Mais do que pessoas que estão construindo lá. Então, o online sempre nos ajudou, mesmo depois que a gente voltou para cá, para estar em conexão com todos, né? E é uma ferramenta que a gente tem que explorar muito. Eu falo que, independente de ser online ou não, presencial nunca vai perder para o online, nunca, né? E por quê? Porque o nosso negócio é relacionamento, né? Seja ele virtual, seja ele presencial, as pessoas precisam da mesma coisa, gente. Isso daí nunca vai mudar. Não é só porque é online que vai robotizar as coisas, né? A gente precisa conversar, precisa conhecer, principalmente agora que o pessoal está muito dentro de casa, está querendo conversar, né? Eu até nem sei se essa palavra existe, né, gente? Eu mando para as pessoas que eu faço delivery, que eu sou personal shopper. Então, eu levo os produtos até a pessoa para ela fazer degustação e conhecer os nossos negócios. Tudo devidamente esterilizado, né? Então, isso daí foi uma coisa que eu acho que faz a diferença, né? A gente ainda está em contato com as pessoas, conhecendo e tendo esse contato com cuidado, claro, né? Porque as pessoas, elas precisam disso. Eu acho que o virtual nunca vai tomar o lugar do presencial. Com certeza. Inclusive, Então, o online, só online, dá mais trabalho, porque até você construir essa confiança, esse relacionamento só com online, dá muito mais trabalho para a gente hoje. Então, a galera tem que ter uma atenção dobrada, né, para poder conquistar os clientes. Isso mesmo. Ó, eu vi aqui que uma menina colocou que tá com a filha no colo, né? Tá... E eu acabei nem falando sobre filhos, né, gente? Quando eu tinha os meus aqui, na verdade, eles estão aqui do meu ladinho, estão aqui na sala. Tudo com fone de ouvido no celular. Porque eu criei eles, gente, desde pequenininho, eles vão nas Opens comigo no Japão, porque eu não tinha com quem deixar lá, né? Minha sogra não estava lá, nem minha mãe. Então, eu falo que eles são filhos criados em Open. Olha só. E, gente, eu sempre conversei com eles, independente do meu filho ter 3 anos, sabe? Eu falava, olha, hoje, agora a mamãe vai trabalhar, né? O papai vai trabalhar, então a gente precisa ficar aqui quietinho. A gente ficava no fundo da Open, né? Precisa ficar quietinho, tá? Porque né, a gente não gosta de viajar. Lembra quando a gente foi para Okinawa, né? Então, para a gente conseguir ter essa vida, a gente precisa trabalhar. E esse é o nosso trabalho. Então, a gente sempre explicou para eles o que era.
E, gente, nunca ninguém percebeu que tinha uma criança dentro da Open. Eles têm isso muito claro com eles, porque a gente tem muito diálogo, né? Eu acho que entre casais a gente tem que ter muito diálogo, e até entre os filhos, para eles entenderem e comprarem o propósito junto com a gente, né? Quando a gente fazia as caseiras dentro de casa e vinha bastante gente, que a gente tem bastante na equipe, pessoas que têm filhos, né? Aí a gente falava para eles, olha, hoje, já que vai vir pessoas, se tiver filho, leva eles lá para o quartinho lá no fundo, né? Ou a gente deixava uma sala, fica brincando com eles, dá uma controlada na voz. E eles super ajudavam, super sempre bonzinhos. E eu acho que isso é uma coisa legal, né? Que esse negócio pode proporcionar para a gente. A gente pode trabalhar da nossa casa, com os nossos filhos, que são um dos meus porquês, né? Claro, eles, poder estar com eles aqui, poder ter tempo para eles, poder levar eles na escola buscar e eles estarem aqui do meu ladinho, né? Então, é por isso que eu construo esse negócio, construo forte, viu? Porque quando eu olho para eles aqui com esse sorrisinho, gente, não tem como não fazer e não vender e não mostrar o plano, Ô, né? Celeste, eu ia até dizer, você não falou dos meninos e o que mais me chamou a atenção, não só no World Class, né, quando eu vi você tipo, se jogar na fogueira, né, tremendo, chorando, e digo, não, eu preciso me desenvolver, e se jogou lá naquela cadeira lá do Hot City, né, e lembra daquilo, eu não sei nem como você chegou caminhando lá, mas assim, eu lembro de vocês no evento em São Paulo, com os 2 meninos pequenos, 2 dias de evento inteiros, e os meninos lá. Você foi reconhecida, chamaram vocês para dar depoimento, e os 2 agarrados na saia, sobem no palco, passaram o dia inteiro lá. E, assim, naquele dia, eu digo, quanta gente não vai para o evento, quanta gente não faz Juness, quanta gente não faz o que tem que ser feito usando os filhos de desculpa. Né? Eu tenho isso assim, meu Deus, por que não usa de trampolim? Por que não usa de impulso? Por que não usa, né? E assim, não leva, aí não deixa com ninguém, às vezes até tem com quem deixar. Quando eu vi aqueles meninos, você estava vindo, acho que você ainda ia voltar para o Japão, não lembro se você já tinha vindo de vez, mas você estava com os 2 lá, e quando você subiu no palco para falar, eles foram com você para o palco, né, os meninos. Eu digo, não pode deixar de falar, né, porque eu acho que 100% das pessoas que têm filhos têm dificuldade de dividir de ter clareza, né, de que é para eles, por eles. Quantas fábricas permitiriam que você levasse seu filho para ficar lá no fundinho? Nenhuma, né? Você poder ficar com a criança no trabalho, a gente tem, né? De estar com ele do lado, de estar aqui. Então, assim, essa coisa do filho é muito forte e vocês assim, são um exemplo, né, vivo disso. Eu falo que tem esse negócio, tem 2 formas de você enxergar a vida sempre, né? Achando que tudo é um desafio, que tudo é um milagre, né? Quando eu olho os meus filhos assim, tipo, e que claro, é desafiador, né? Mas é isso que eu falo assim, eles são o meu porquê, entendeu? É por eles que eu faço esse negócio. Então não é por causa que eu tenho eles que eu não vou fazer, é justamente o contrário. É porque eu tenho eles que eu desenvolvo esse negócio com a força que a gente desenvolve, é por causa deles, né? Quando eu acabei não mencionando isso, porque minha história é longa, gente, eu acabo, né? Mas lá no comecinho mesmo, quando eu cheguei no Japão, que eu tive o meu filho, né, que eu tive que voltar para a fábrica, ele estava com 1 ano e 8 meses quando eu coloquei ele na fábrica, na creche para mim poder trabalhar. A van passava para buscar ele 6 horas da manhã e trazia ele 7 horas da noite, porque eu tinha que, a van passava para pegar ele, para mim sair da minha casa e ia estar às 8 horas no emprego, para depois sair 5h30 da fábrica, chegar em casa às 6h30 para 7 horas e estar chegando. Então, eu não via os meus filhos acordados. A energia que eles tinham, eles passavam na escola. Eu acho que eles passavam mais tempo na escola do que em casa, né? E uma das coisas que tá no meu primeiro porquê era isso, né? Poder ter qualidade de tempo e de vida com os meus filhos. Hoje, gente, tipo, é claro que é sacrificado, tipo, nenhuma história é só glória, né? A gente passa por muitos desafios e muitas vezes eu me peguei chorando disso daí, né? Deles ter que ir para a escolinha e eu querer dar um futuro melhor, mas o futuro melhor que eu podia dar para eles naquele momento era aquele, até eu conhecer essa ferramenta, né? Então, a gente tipo, queimou uma ponte. Eu falo que tem coisas na vida que a gente tem que queimar a ponte mesmo, né? A gente queimou uma ponte. Na verdade, quando a gente viu esse negócio, a gente viu nossa salvação,
né, de poder voltar para o Brasil, ter tempo, qualidade de vida para os nossos filhos, né, porque o Japão, gente, eu tenho muito, muito a agradecer lá. Foi um país que ele me acolheu e me ensinou muita coisa, eu ganhei, conquistei muita coisa lá. Só que é um país que você só trabalha, né? Eu trabalhava, tipo, de segunda... Quando eu era solteira, eu trabalhava de domingo a domingo. Depois que eu casei, que eu comecei a trabalhar de segunda a sábado, e quando eu engravidei, que eu trabalhava de segunda a sexta. Então, é um país que você trabalha demais. E quando você tem filho, já não dá mais para fazer as horas extras, porque a creche não fica até, tipo, meia-noite com seu filho. E você também não tem coragem de deixar seu filho lá até meia-noite, mesmo que pudesse, né? Então, por eles, eu acho que a gente tem que fazer esse negócio. Não usar ele como desculpa mesmo para não fazer. Gente, é desconfortável? É. Né? Às vezes a gente tem que pedir alguns favores, que nem, tipo, ela fala, que nem a Lili falou agora. Às vezes de estar num evento, às vezes você não quer levar, não quer... Poxa, vai deixar com alguém da família, vai deixar com alguém? É dolorido, gente. Eu nunca tinha deixado meu filho com ninguém, né? Agora, para os eventos, eles ficam. Agora eles estão um pouco maior também, né? Mas eu sei que é tudo para um bem maior, né? Então, já que vai fazer, já que vai passar, que vai ter que ter esse distanciamento, que vai ter que, tipo, faz isso o seu menor tempo possível, entendeu? Porque antes do negócio ficar bom, ele piora um pouco. Por quê? Se você já não tem tempo, você vai ter que se esforçar mais, quer dizer, então o tempo vai dar uma enxugada um pouco maior. Mas depois, lá na frente, você vai ter muito mais. Então, faz valer a pena, entendeu? Faz com tudo, faz com força. Fala assim, olha, eu vou pegar para fazer 2 anos, mas 2 anos bem feito. Conversa com a sua mulher, conversa com seu marido, fala assim, olha, eu vou focar e vou fazer para valer, e faz. Para daqui 2 anos você colher o fruto mesmo, de verdade. De você poder ter a liberdade de tempo, poder ter tudo. Porque você pode fazer o seu negócio da forma que você preferir, né? Eu falo que tem uma coisa que ninguém pode tomar no seu lugar, é a decisão de como você vai fazer o seu negócio. Você pode fazer ele devagar, você pode fazer ele médio, você pode correr e você pode mandar bala. Agora, eu só te falo uma coisa, a Junessa, ela é uma Ferrari, né? E às vezes a gente brinca até com o pessoal da nossa equipe, a gente vê muita gente andando na Ferrari a 20 km por hora. Tá errado? Não. Ferrari também anda 20 km por hora, né? Mas a Ferrari ela pode dar 300, 400. Então, entra para acelerar. Entra para dar o melhor, para testar a máquina, que você vai ver onde que ela vai te levar, né? Por isso que eu falo, não trabalha com meta, mete o pé e vai. Você vai ver, gente, a diferença. E eu sempre gosto de deixar nos meus planos, assim, quando eu estou terminando eles, uma frase que fez sentido para mim, faz até hoje, né? De decisão, né? Que não são nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado. Mas tem pessoas que às vezes escutam essa frase e encaram ela de um jeito errado, tá? A gente escuta falar que a gente vai ter que tomar uma decisão clara. A primeira de todas é se tornar um profissional, né? Não ser um amador. Mas ao longo da sua história, ao longo da sua trajetória, vão aparecer alguns cliques, tá? Então, às vezes a gente fala, no tal evento eu tive uma virada de chave, né? E aquela virada de chave, ela vai te levar até um ponto, entendeu? E naquele ponto, às vezes você vai precisar de mais uma virada de chave. Porque o que te leva a um patamar não é o que vai te levar ao outro. Então, na sua história, você vai ver essas viradas de chave bem claras. Eu falo que a minha primeira de todas viradas de chave foi quando eu ganhei a minha primeira viagem. Quando eu cheguei no hotel, que eu abri, eu lembro que a gente chegou e curtiu meio-dia, chegamos já de tarde para a noite, entramos no hotel e a gente dormiu naquele quarto maravilhoso. E eu lembro dos meus filhos todos felizes, pulando na cama, aquela alegria no quarto. E quando foi de manhã, todo mundo dormiu, já estava calmo, eu abri a sacada, gente. Na hora que eu abri a sacada, eu vi aquele marzão. E eu olhei a piscina, um resort maravilhoso. Eu olhei para minha cama, meus filhos ali, o meu marido, tipo aquela sensação de paz, de felicidade. Ali foi minha primeira virada de chave. Eu falei para mim mesma, eu falei assim, eu quero isso pro resto da minha vida. Então, ali aconteceu a minha primeira virada de chave. E a gente sempre fala que nos eventos também a gente tem outras viradas de chave. Minha segunda virada de chave foi em Singapura. Quando eu já tinha construído um negócio, já tinha morrido,
E né, já tinha morrido praticamente, né? E eu falei, virada de chave ali. Não, a gente entrou nesse negócio para fazer até dar certo. Não, não vamos parar agora, vamos de novo, arregaça a manga, dá um passo para trás e vamos de novo. Sabe por quê? Uma das coisas é assim, todo mundo, gente, começa forte. Todo mundo começa forte. Só que o sucesso vem para quem permanece no ritmo forte. Se permita, às vezes você, tipo, vai dar uma desacelerada. A gente não é 100, tipo, 300 km por hora na Ferrari o tempo inteiro, né? Desacelera um pouco às vezes, mas para tomar um fôlego para acelerar de novo. Entendeu? É esse o esquema. Porque às vezes as pessoas aceleram e param, né? Então não seja você essa pessoa. Acelera. Se precisar descansar, diminui um pouco, depois acelera de novo. Essa eu acho que é uma das coisas. E sempre presta atenção nessas coisas, sabe? Nessas viradas de chave. Não fica achando que vai ser uma virada de chave que vai, tipo, levar você. Sempre tem vários insights, gente. Mas vai te levar até um ponto. Depois daquele ponto, o que você tem que fazer? Redefinir o alvo. Pegar uma outra virada e ir além. Eu já estou redefinindo esse negócio de novo, que agora eu quero o meu esmeralda. E uma coisa que é bem importante isso aqui, gente. Não sei se vocês têm. O quadro dos sonhos. Quando eu mandei a fotinho para a Lili do Clube do Milhão. Aquilo ali era um sonho para mim, gente. Quando eu iniciei há anos atrás, eu falava, eu quero ser milionária. Eu quero, né? Era um sonho. Isso daqui estava no meu quadro dos sonhos, a foto do Clube do Milhão. E é um prazer para mim poder falar hoje que hoje ele está no quadro das realizações, né? Porque mais do que um quadro dos sonhos, tenha um quadro das realizações, né? Para você pegar as fotinhos daqui e ir colocando aqui. Vai colecionando realizações, porque às vezes a gente se cobra muito, né? E às vezes a gente esquece de falar para a gente, parabéns, você conseguiu isso, parabéns. Então, sim, a sua agenda é o seu guia, se cobre, mas todas as suas conquistas, comemore todas, porque é isso daí que vai te dar a força para continuar, tá? E colecione as realizações. E eu falei com a Lili, ela até tinha me falado que queria contar um pouco da minha história, né? E aproveitar também, né, gente? Porque esse mês agora vai ser um mês incrível. Na verdade, ele já começou sendo incrível, o mês de dezembro, né? Ele é um mês muito forte, a gente já está com uma promoção muito forte de Safira agora, né? Para bater o ranking de Safira. E é super importante, né? A gente ir crescendo. Não faça como eu, gente, que fala, não, bati 492 ciclos, não puxei o meu esmeralda. É importante a gente crescer dentro da empresa. E o Safira é o nome do jogo, né? É importante a gente chegar nele. E essa promoção que está aqui hoje, eu falo que ela está bem simples, gente, porque é 3.200 PGVs que você precisa. E não tem perna de qualificação, né? 30% de uma, 30%, não tem nada disso, né? Você tem que bater o Safira e juntar a pontuação dos PGVs. Então, a gente tem aí, hoje é dia 7? Não, 4, né? Hoje é dia 4. Ontem foi meu aniversário, gente. Hoje é dia 4. Temos no comecinho do mês agora para dar o melhor, né? E dá o seu melhor mesmo, e deixa ele te levar, né? Chegar no dia 31, você vai ver onde que ele pode te levar. Ainda tem Sauípe, né, Celeste? Para a gente poder vivenciar essa primeira virada de chave para muita gente aí, né? Tem Sauípe na boca do gol aí. Isso mesmo, a gente tem a Costa do Sauípe, eu ia falar isso daí agora, que é muito importante, gente. Eu não sei, quem daqui já participou de uma viagem da Juness? Algum de vocês já participaram? Já? É incrível, não é? Porque eu falo, às vezes você pode ir para o mesmo lugar, você pagando, mas não é a mesma coisa, né? De você ter ganhado pela Juness, não é. Eu já fui para lugares incríveis, pagas por conta minha, e também já fui pela Juness. Eu falo que as da Juness são surreais. A Juness trata a gente como um rei e uma rainha, gente. É incrível, né? A energia que rola nesses eventos, nas viagens, a energia que você está lá, você pode estar perto
das pessoas, né? Dos diamantes, das pedras preciosas, dos rubis, dos esmeraldas. Na piscina você pode chegar e pegar conhecimento. Então, é importante demais. E eu falo que um lugar ótimo, com certeza, para você virar a chave é numa viagem, né? Porque quando você chega lá, você vai falar, gente, é isso que eu quero para minha vida inteira. É aqui que eu quero que todo mundo da minha equipe esteja, que eu quero que todo mundo da minha família esteja. Então, é importantíssimo ter como um alvo a viagem. E a gente está bem no comecinho do mês, hein, gente? Então ainda dá tempo para todo mundo que está aqui qualificar para a Costa do Sauípe, para a gente fechar aquele resort e curtir como nunca, né? Alguém... queria agradecer aqui os parabéns. Parabéns aí, né? A gente já recebeu aí, o presente foi nosso, né? Seu aniversário foi ontem, mas a gente recebeu aí esse presente de poder ouvir a sua história. Queria agradecer, Celeste, aí, essa dedicação de 1 hora e pouquinho aí com a gente, entregando tanto, né? Compartilhando, na verdade, experiências, vida e tudo isso, eu acho que é muito rico. Cada dia eu valorizo mais as histórias, que são elas que conectam, são elas que nos inspiram, são elas que fazem a gente se mexer, muito mais do que os fatores de crescimento de célula tronco humana, né? É verdade. A gente sabe que o que mais inspira a gente a fazer são essas histórias, e eu batalho muito para estar sempre trazendo histórias incríveis para a equipe, porque eu sei que hoje alguém não dorme, né? Com certeza, alguém hoje não dorme, pensando aí, refazendo, e a cada dia que a gente traz histórias novas, outras pessoas vão sendo conectadas, cada vez histórias diferentes, como você falou, você e o Anderson. Queria agradecer muito, muito mesmo esse seu tempo, a gente já até estourou um pouquinho. E para encerrar, que mensagem você daria aí para o pessoal, para agora, a partir de hoje, a partir de amanhã, o que fazer para poder sentir tudo isso que você está falando, dar um pontapé, dar um passinho mais perto dos seus sonhos para a gente encerrar essa noite incrível? Então vamos lá, gente. Primeiro de tudo, acredita em você, né? Um desafio meu muito grande era que eu não acreditava em mim, sabe? E acredita em você. Acredita no seu melhor, onde que ele pode te levar, né? A gente, eu não sei se vocês estão no ranking de vendas, na verdade, por isso que estão aqui. A gente está com produtos incríveis agora, o Nara Abacaxi aí chegou agora também. Dá para a gente trabalhar com a revenda dos produtos e ganhar muito dinheiro. Eu até deixei separadinho aqui, ó, Natal. Isso aqui é o melhor presente para você dar de Natal agora. Eu não sei se todo mundo aqui aproveitou, porque eu lanço um combo, principalmente de lançamento, eu já pego, porque é uma oportunidade incrível de você ganhar dinheiro. E a gente está tipo, no mês mais mágico do ano, que é o mês do Natal. Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês agora, é se coloque em movimento, aproveita o Natal para ganhar dinheiro, né, com as vendas. E uma coisa que eu acho que manda muito agora no Natal, além de, claro, você oferecer, porque não adianta nada, né, você ter produtos incríveis e não oferecê-los, capricha nas embalagens de presente de Natal. Eu estou fazendo uns kits bem legais aqui com os produtos, porque é bem prático. No Japão, eu lembro, gente, que eu ia no mercado e tinha um monte, eles chamam de bentô, umas marmitinhas que já vem com as comidas, assim. Gente, comida horrível. Horrível. Mas a marmita era tão linda e tão decorada que dava vontade de comer e comprar. De tão linda que ela era. E a gente tem produtos incríveis. Então, assim, agora é época de Natal, capricha nas embalagens. E uma coisa que eu dei uma dica para o meu time, eu vi que funcionou bastante, é cria uma lista de clientes VIPs seu no seu WhatsApp, tá? Clientes VIPs. As pessoas, principalmente nessa época agora de Natal, e as pessoas gostam de se sentir especiais, de participar de algo, né? Então, fala para elas que você vai criar uma lista VIP, se você pode incluir elas para mandar as novidades, alguns kits de Natal que vocês vão montar. E aproveita agora o mês de dezembro para vocês ganharem muito dinheiro e para já finalizar o ano ganhando a Costa do Sauípe e ganhando essa promoção de Safira para a gente já entrar 2021 numa vibe muito maior, né? E com mais energia, já conquistando tudo e dando o nosso melhor em dezembro, tá? Então, eu tô aqui também, né, Lili? Independente da gente ser cross-line, nem sei de que lado que a gente tá, mas a gente é cross-lover. Você pode contar comigo, qualquer coisa que vocês precisarem. A gente pode ver mesmo esse negócio de treinamento de casais que o
o pessoal gostou bastante, ajuda bastante. E tudo que eu e o Anderson puder agregar, você pode contar com a gente.